Outro detalhe que eu quero que você entenda aqui é o seguinte. Essa divisão, ela também pode ser representada por uma fração, tá? Fração e divisão são a mesma coisa. Então, você pode enxergar, às vezes, esse símbolo de divisão como um traço de fração, por exemplo, A sobre B. Beleza? Outra coisa que eu quero que você entenda também é que essa multiplicação, ora ela pode aparecer como sinal de pontinho, apenas um pontinho para representar a multiplicação, tá? Show! Se eu tenho um número grudadinho ali com parênteses, significa que esse número está com o pontinho suprimido, o ponto da multiplicação, eu posso multiplicar por tudo que tem dentro do parêntese. Se eu tenho um parêntese grudado no outro, significa que os elementos de um parêntese estão multiplicados pelos elementos dos outros parênteses. Beleza? Você vai lembrar dessa ordenzinha aqui, ó, com essa palavrinha. Essa palavrinha aqui, ó, pendas. Beleza? Você vai lembrar dessa ordem de operações com essa palavra pendas. E aí você lembra o seguinte, esse P vai te lembrar de potência, quando você lembrar da potência, você já lembra da radiciação, beleza? Show de bola, show de bola. Esse Ezinho, você pode lembrar de expoente, né? Você pode lembrar do expoente. Então, esse P e esse E, você vai lembrar de potência, expoente, né? Você vai lembrar que esse M, você vai lembrar de multiplicação, esse D você vai lembrar de divisão. Vamos fazer o melhor aqui, ó. Esse pendas vai te lembrar a seguinte situação. Esse Pzinho vai te lembrar os parênteses, só que vai te lembrar os 3 parênteses juntos, tá? Você vai lembrar parêntese, colchete, chaves, você vai lembrar dos operadores aí. Show? Então vamos ficar com esse E aqui para o expoente. Lógico, você vai lembrar tanto do expoente quanto do númerozinho que fica aqui no índice do radical. Agora pensa comigo, não aparece o índice, esse índice da raiz é 2, né? O Espírito Santo aqui no radical, ele vai ser 2 quando não aparecer o índice. Então isso aqui é raiz quadrada de 4, que vai dar 2. Esse A você vai lembrar de adição. Deixa eu fazer de outra cor aqui para ficar um pouquinho diferente. Esse Azinho você vai lembrar de adição. E esse S você vai lembrar de subtração. Então essa palavra pendas vai te lembrar a ordem, né? Parênteses. Dentro do parênteses você resolve primeiro o quê? A expoente, né? Que é a potenciação, multiplicação, divisão, adição e subtração. Show de bola, show de bola, show de bola. Já sabemos a ordem, agora a gente vai reviver algumas propriedades aqui rapidamente, só para a gente nunca mais esquecer disso. Vem comigo! Operação com números inteiros. Lembrando que os números inteiros são tanto os naturais positivos quanto os seus opostos, né? Então nós temos aqui, por exemplo, soma e subtração. Vamos fazer uma regrinha aqui. Eu só vou trabalhar com a regra, tá? Não vou te ensinar a somar e subtrair, não. Eu quero só saber a regra aqui dentro dos números. Então, a soma e subtração que eu posso chamar de soma algébrica, por exemplo. Pessoal, na soma e na subtração você tem duas regrinhas básicas. Ou os números têm sinais iguais, ou os números têm sinais diferentes. E aí eu vou colocar dois exemplos aqui para a gente relembrar essa regrinha, que é a seguinte. Você tem dois números com sinais iguais, 2 mais 3, tá? Lembrando que o 2 não aparece o sinal na frente dele, então ele é positivo, né? A gente enxerga ele em módulo ali, 2 mais 3. O sinal do 2 é igual ao sinal do 3. Sinais iguais, você soma e repete o sinal, essa é a regra. Soma e repete o sinal. Então, por exemplo, a gente sabe que 2 mais 3 é 5. Então, o sinal, 2 mais 3, perdão, é 5. Então, o sinal vai ser 5 positivo, não preciso colocar o sinal. Então, a regrinha dos sinais iguais. Soma e repete o sinal. Pode ser negativo também. Pode ser negativo também. Então, por enquanto, a gente vai ficar com soma e repete o sinal. Se for negativo, menos 1, menos 3. Você vai fazer a mesma coisa, menos 1, menos 3. Não confunde. Qual é a soma de 1 mais 3? 4. Repete o sinal, menos 4. Então, sinais iguais, tá na bênção, soma e repete o sinal. Esse espacinho aqui do final eu vou deixar para os exemplos, tá?
beleza? Aqui eu vou colocar os exemplos. Show! Sinais diferentes. Sinais diferentes, a regrinha muda um pouquinho, subtrai e dá o sinal do maior. No caso, o maior vai ser o número em módulo, tá? Você vai olhar para o número, vai ver qual é maior em módulo, esquece o sinal, pega só o valor numérico dele, o valor absoluto, e repete. Então, por exemplo, aqui eu posso ter menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1. Se eu for pegar o menos 2 mais 1, qual é maior? É o 2. Então, o sinal da resposta vai ser negativo. E aí você subtrai, 2 menos 1 dá 1. Então a resposta é menos 1. É uma regra prática para você nunca mais errar isso daqui, pessoal. Que às vezes você perde uma questão porque errou o sinal, né? Sinais iguais. Soma e repete o sinal. Tá aqui. Sinais diferentes. Subtrai, 2 menos 1, 1. Dá o sinal do maior. O maior é 2. Menos 1. Beleza? Show de bola. Tem um outro exemplo aqui também. 5 menos 2. Subtrai e dá o sinal do maior, que o sinal do maior é o 5. Show! Já foi a regrinha da soma e da subtração. Vamos falar agora de multiplicação e divisão. Outra regra. E é mais fácil ainda. Multiplicação e divisão. Mesma regra para os dois. O que nós temos na multiplicação e divisão? Nós temos também a regrinha dos sinais iguais. Vou colocar só iguais. E sinais diferentes. Vamos lá, pessoal. Animação, animação, animação. Multiplicação e divisão. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Acabou. Então você vai fazer assim, ó. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Vou até fazer de vermelhão aqui para você nunca mais esquecer disso. Pronto. Basicamente o que você tem, uma multiplicação 2 vezes 3. Sinais iguais, positivo com positivo, resultado positivo dá 6. Menos 2 vezes menos 3. Sinais iguais dá mais, 2 vezes 3, 6. Então perceba que é a mesma multiplicação, mesmo resultado, só que fatores diferentes. Aqui é 2 vezes 3, sinais iguais dá mais. Aqui sinais iguais, menos com menos, também vai dar mais. De mesma forma, né, de igual sorte, nós teremos aqui também, ó, sinais diferentes, 2 vezes menos 3. Olha como muda. Dá negativo, multiplica os resultados, 2 vezes menos 3. Pode ser divisão também, professor? Pode, vai ser a mesma regra. 6 dividido por menos 1. Sinais diferentes dá negativo, 6 dividido por 1 dá 6. Beleza? Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Terceira regrinha que eu quero que você lembre. Uma regrinha para potenciação. Meus amigos, já vi muita gente perder questão por causa dessa besteirinha aqui. Regrinha de potenciação é a seguinte. Tudo que a gente está falando aqui tem a ver com sinal, né? Tudo que tem a ver com sinal de mais, sinal de menos. Tá, beleza. Imagina que você tem uma potência e esse expoente é um número qualquer, mas a base é negativa. Imagina que você tem a base negativa. Por quê? Porque se a base for positiva, você sabe resolver uma potência, né? 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Tranquilo, você não vai ter dificuldade na potenciação. Agora, se essa base for negativa, muita gente erra e você não vai mais errar. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Você tem duas situações para potenciação. Quando a base é negativa. Você vai olhar para o expoente. Se esse expoente for par, vai ter uma regrinha. Se esse expoente for ímpar, vai ter outra regrinha. Nesse caso, você vai fazer o seguinte. Se você levar um número negativo a um expoente par, o resultado é positivo. Se você levar um número negativo a um expoente ímpar, o resultado é negativo. Então, uma regrinha bem parecida com a de cima, né? Expoente par, resultado positivo. Expoente ímpar, resultado negativo.
Beleza, professor. Exemplo, quero exemplo, só funciona com exemplo. Então vamos lá. Vamos aumentar o nosso espacinho dos exemplos aqui. Menos 2 elevado a um expoente par. Deixa eu fazer um exemplo da mesma cor aqui. Menos 2 elevado a um expoente par. Pronto, base negativa elevada ao expoente par. O que você vai fazer? Resolve normalmente, 2 elevado ao 2 é 4. Só que como o expoente é par, o resultado é positivo, sempre. 4. Agora, menos 2 elevado ao cubo. Ah, agora já vai dar negativo, né, professor? Por quê? Porque a base é negativa, mas o expoente é ímpar. Então significa que o meu resultado vai ficar assim, ó. Menos 2 ao cubo é menos 8. 2 ao cubo é 8, resposta negativa porque o expoente é ímpar. Pegou o bizu? Tá na benção aí, potenciação com base negativa, expoente par positivo, expoente ímpar negativo. Última regrinha que eu quero que você lembre é uma regrinha aqui para radiciação. Regrinha para radiciação. Na regrinha da radiciação, você vai ter que lembrar do seguinte. Primeiro, essa regrinha muito importante. O índice da raiz quadrada, raiz cúbica, esse índice também pode ser par ou ímpar. Beleza. Só que olha o detalhe, o número de dentro pode ser negativo. Então é uma regrinha bastante parecida. Só que agora é o seguinte, é radicando negativo. Radicando negativo. Professor, eu sempre me confundo, eu não sei o que é radicando. Aqui, ó. Raiz cúbica de 1000. Esse 1000 que está dentro é o radicando. Esse 3 que está aqui em cima é o índice. Show! Então o que você vai fazer? Radicando negativo, o número de dentro é negativo. Aí você vai olhar para o índice. Índice par, índice ímpar. Como a gente está trabalhando dentro do conjunto dos números inteiros está dentro do conjunto dos números reais. Beleza. Significa dizer o seguinte, que não vai ter raiz quadrada dentro do conjunto dos números reais ou raiz de número par. Significa o seguinte, se esse radicando for negativo e o índice for par, não tem resposta dentro dos números reais. É o caso do raiz quadrada de menos 1. Não tem nos números reais, só vai ter nos números complexos. Só vai ter raiz complexa. Então o que eu faço? Radicando negativo, o índice par não tem resposta. Beleza? Não tem resposta no conjunto dos números reais. Então você chega aqui e coloca um vazio. Agora, radiciação, radicando negativo, o número de dentro é negativo e o índice é ímpar. A resposta vai dar negativa. Exemplo. Raiz cúbica de menos 8. Bom, se menos 2 elevado ao cubo é menos 8, então raiz cúbica de menos 8 é o contrário. Raiz cúbica de menos 8 é um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar menos 8. É o menos 2. Então, você tira a raiz cúbica do 8 normalmente, que dá 2, e coloca o sinal de negativo. Beleza? Lembrando que se eu tenho um radicando negativo e o índice par, por exemplo, raiz quadrada de menos 3, isso aqui não tem resposta dentro dos números reais. Pessoal, olha que bonito, que beleza. Regrinhas de sinal para soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Com isso daí na veia, você já sabe muito mais coisa do que a sua concorrência. Vem comigo que não terminou não, temos mais coisa para ver aqui dentro da matemática básica. Vamos dar uma revisada rápida aqui na ordem das operações. Vem comigo. Ó, temos tudo aqui, o combo. Temos multiplicação, divisão, soma, subtração, colchete, parêntese, chave. O que eu vou fazer? Vou atrás daquela ordem lá do Pendas, né? Primeiro parêntese, colchete, chave. Vou resolver o que tem dentro do parêntese. 8 menos 6. Quanto é que é 8 menos 6? 8 menos 6 é 4. Você resolve esse 4 aí, ó.
8 menos... Opa, 8 menos 6 dá 2, né, professor? 4 dá onde? 8 menos 6, 2. Show! Quando você efetua todas as operações de dentro do parênteses, o parêntese cai por terra. Não tem mais parênteses. A gente vai ficar só com 2 aqui no lugar desse 8 menos 6. Show? Acabou o parêntese. Vamos para onde? Colchete. Ó, o que está dentro do colchete aqui, ó, 50 menos 14 dividido por 2 vezes 7. Show! Tem uma ordem aí dentro agora de operações. O que eu resolvo primeiro? Tenho subtração, tenho divisão, tenho multiplicação. Eu posso resolver divisão e multiplicação, mas na ordem que eu faço a leitura, eu vou resolver primeiro essa divisão, porque é a que aparece primeiro, beleza? Essa regrinha que eu quero que você adote. Resolve a divisão, porque ela aparece primeiro na ordem de leitura. 14 dividido por 2, 7. 14 dividido por 2 virou esse 7. Agora sobrou o quê? Uma multiplicação e uma subtração. Vou resolver primeiro a multiplicação. 7 vezes 7, 49. Depois eu vou fazer 50 menos 49, beleza? Perceba que enquanto eu não terminar as operações de dentro do colchete, eu não posso tirar o colchete daqui. Agora, no momento que eu faço 50 menos 49, vai sobrar só 1. Não tem mais nada para operar dentro do colchete. Esse colchete cai por terra. Então, ó, 50 menos 49, sobra 1. E 25 menos 1 está dentro das chaves. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. 25 menos 1 dentro das chaves. Só tem essa operação, vou resolver. 25 menos 1 dá 24. E quando um númerozinho está grudado num parêntese, num colchete, na chave, significa que esse númerozinho está multiplicando tudo que tem dentro. Então olha o que eu fiz. Primeiro eu resolvi tudo que estava dentro do colchete, da chave. E agora sobrou apenas o 24. Esse 24 multiplica o número que está fora. 4 vezes 24 sobrou aqui pra gente 96, beleza? Revisamos aí a operação dentro do conjunto dos números inteiros e naturais e vários jogos de sinais também aí pra gente, belezinha? Vamos prosseguir aqui com a nossa aula. Agora a gente vai expandir. Saindo do número dos conjuntos naturais inteiros, a gente passa para operações com frações e decimais, importantíssimo para o Enem, importantíssimo para qualquer vestibular. Então vamos lá, animação, animação. Quem tá gostando, bate palma, manda o debzinho aí e vamos continuar a nossa aula. Beleza. O que nós temos primeiro para falar aí no conjunto dos números racionais, aqueles números que podem ser escritos na forma de fração. Seguinte, meus amigos. Vamos falar de fração. O que é uma fração? Primeiramente, você tem que lembrar que fração é uma divisão. Fração, também chamada de quociente, razão. Então, é tudo uma divisão. Então, leve isso para sua vida. Fração é uma divisão. Show, 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 show. É a mesma coisa que você dividir, né? Duas coisas. Você vai dividir o quê? Você vai dividir uma parte de cima por uma parte de baixo. A sobre B, onde B é diferente de zero. Que não existe divisão por zero. O A é o numerador, que na razão é chamado de antecedente. E o B é o denominador, que na razão é chamado de consequente. A sobre B, numerador e denominador. O que significa cada coisa dessa daqui, pessoal? Vamos lá. A parte de baixo é o todo, representa o todo, representa o 100%. A parte de cima representa uma fatia daquele todo. Exemplo, se eu tenho 3/4, significa que se eu pegar qualquer coisa e dividir em 4 partes, eu vou retirar 3. Então eu tenho apenas 3/4, eu perdi uma parte aí nesse caso, né? Então vem comigo. A parte de baixo significa o todo, a parte de cima significa partes. Então são partes do todo. Como é que eu posso fazer uma outra releitura disso aqui? 3 partes de 4. 3 partes de 4, que é o todo. Beleza? Essa é a regrinha básica de uma fração. Imagina que você pega uma pizza e divide em 4 fatias. Pareceu o sinal da cruz agora, né? Você divide a pizza em 4 fatias. E come 3. Você comeu quanto? Você comeu 3/4 da pizza, beleza? Isso é um raciocínio muito útil que vai te ajudar, por exemplo, em trigonometria, entender aquele ciclo trigonométrico.